Saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Adriana Reide e hoje nós vamos falar sobre obesidade em tempos de pandemia. Pesquisas internacionais notaram que a obesidade é um fator que favorece a progressão rápida da Covid-19 e aumenta o risco de internação, independentemente da idade, do sexo e de qualquer etnia. Para discutir melhor o tema, eu tenho como convidados o Dr. Filippo Pedrinola, médico infectologista e colunista da Jovem Pan. Tudo bem, doutor? Colega de casa, sempre um prazer recebê-lo. Tudo bem, Adriana? É um prazer estar aqui e olá a todos os ouvintes da Jovem Pan. Tudo jóia também, valeu. E também a doutora Mônica de Aguiar Medeiros, que é endocrinologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tudo bem, doutora? Também muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo com a Jovem Pan. Boa tarde, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer também estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Deixa eu começar conversando com a doutora, então, perguntando quem é a pessoa considerada obesa e se existe diferença para a obesidade e para aquela pessoa que tem o chamado sobrepeso. A obesidade, a gente até hoje define pelo índice de massa corporal, o IMC, que a gente calcula dividindo o peso pelo o quadrado da altura do indivíduo. E a gente considera um peso normal quem tem um IMC até de 25 a 29,9 o sobrepeso e acima de 30 o obeso. E a gente vê sim diferença do sobrepeso para o obeso, porque a obesidade, quanto maior o peso, normalmente está associado a maiores fatores inflamatórios que acabam piorando mesmo a parte metabólica do indivíduo e favorecendo o aparecimento de diversas doenças ou até complicações de outras, né? E até fazendo um parênteses, mesmo dentro do complexo do obeso, a gente tem as classificações dos obesos, mas uma coisa também que diferencia muito, não só pensar no peso, mas como que é a distribuição de gordura. Então, a gente sabe também que quem tem maior risco é aquele obeso que tem a gordura mais concentrada, principalmente no abdômen, na circunferência abdominal. Essa é a gordura que mais põe em risco a nossa saúde. E ninguém gosta, né? Ou quase ninguém, a maioria das pessoas não gosta de ter sobrepeso e nem de ser obesa, né? Doutor Filippo, aqui no nosso país, no Brasil, o senhor tem essa informação? É grande o número de obesos ou de pessoas acima do peso? É muito grande. Na realidade, a gente sabe que hoje, por volta de 50%, 60% da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Dentro desse número, aproximadamente 30% são obesos. Então a gente vê que é uma incidência muito grande. Nos Estados Unidos isso é ainda maior. Existe uma tendência, vamos dizer assim, da população brasileira seguir um pouco as estatísticas americanas. E como a Mônica falou, realmente a obesidade ela é uma doença. Então ela já foi considerada uma doença há alguns anos e ela tem que ser tratada como tal, porque é uma doença inflamatória, na verdade. Assim como a gente sabe que o Covid-19, o vírus, vamos dizer, a causa é viral, é desencadeado por um vírus, mas é também uma doença inflamatória. Então, é por isso que essa condição da obesidade, que leva a esse quadro de inflamação crônica de baixo grau, piora muito, aumenta bastante o risco e, como ela bem falou, quanto maior o índice de massa corporal, maior a chance, multiplica o risco desses pacientes obesos em termos do desenrolar do quadro infeccioso inflamatório causado pelo coronavírus. Sim, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas consequências, as doenças associadas à obesidade, mas para a gente entender bem nesse comecinho, eu pergunto um pouquinho mais sobre esse quadro para a doutora agora. O que leva uma pessoa a ser obesa? É genético? São hábitos? Quais são os fatores? A obesidade, na verdade, ela é multifatorial, então ela vai ter, sim, fatores genéticos importantes envolvidos, e não é de um único gene, são vários genes envolvidos que a gente já sabe hoje, já conseguiu identificar. E agora, além da genética, tem também o fator ambiente. Então, assim, desde alimentação, hábitos alimentares, atividade física, o sedentarismo, tem fatores psicológicos, emocionais que vão acabar também sendo envolvidos, porque muitas vezes a gente fala assim, pensa,
para emagrecer é só deixar de comer, mas o comer já tem muitos fatores envolvidos também, né? A gente come por mil motivos, eu costumo falar assim, a gente come também por fome, mas muitas vezes a gente come por ansiedade, a gente come por prazer, a gente come às vezes por uma recompensa, né? Então são vários fatores que vão levar a isso. E a perda de peso também vão ter fatores genéticos, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, que fica mais fácil de perder peso, tem pessoas que não têm um metabolismo mais lento, que é mais difícil de perder peso, então são muitos fatores realmente associados. Verdade, a gente vê por aí, né? Nós mesmos, se formos ver, quantas vezes não comemos sem estar exatamente com fome, né? Porque está muito feliz, porque está muito triste, ou porque a comida tem uma aparência muito gostosa, mesmo sem fome, a gente vai lá e come, é bom sempre observar, né? Doutor Filippo, aí vem essa informação agora em época de pandemia, cada vez mais clara e comprovada pelo meio médico, de que a obesidade, o sobrepeso, está relacionado à maior dificuldade de recuperação, uma vez que o coronavírus é contraído. Por quê, hein? Na verdade, por vários motivos. Primeiro, porque a gente sabe que quando o vírus entra em contato com o corpo, existe uma resposta do sistema imunológico. Existe uma resposta chamada resposta inata celular e uma resposta imunológica também. E a gente sabe que no indivíduo com sobrepeso e obesidade, já existe uma alteração desse sistema imunológico, já existe uma situação de hiperinflamação. E o coronavírus, quer dizer, como a gente falou, o gatilho é a infecção. Porém, o que causa a doença é o que se chama de tempestade de citoquinas, ou seja, as células inflamatórias. A gente sabe que o tecido gorduroso, a gordura, ela é uma fábrica de substâncias inflamatórias, que são chamadas de citocinas. E essas citocinas, que têm nomes estranhos, como interleucina 6, TNF-alfa e vários outros, acabam então aumentando, vão sendo colocados no sangue, e esses fatores inflamatórios vão se depositando em vários órgãos do corpo, como o pulmão, os rins, o coração, o cérebro. E o indivíduo que tem o excesso de peso já tem esses fatores inflamatórios aumentados. Então, existe uma somatória aí nessas duas condições. Então, essa tempestade inflamatória ou de citocinas é que acaba, então, agravando o quadro e a evolução desses pacientes com excesso de peso e obesidade. Então, uma pessoa que tem o sobrepeso, necessariamente, ela já tem somados ali outras dificuldades de saúde. Não é que quando o obeso contrai o coronavírus, ele começa a ter dificuldades apenas pelo sobrepeso. Ele provavelmente já tem algum quadro inicial, aí eu peço para a doutora Mônica dizer se sim ou se não mesmo, de hipertensão ou de uma dificuldade respiratória que seja mais difícil de se recuperar, uma vez que o coronavírus ataca, em alguns casos, os pulmões, ou pressão alta, é isso, doutora? Isso, daí de novo também são vários fatores somados, porque realmente, primeiro tem essa questão da resposta inflamatória que o doutor Filippo contou mesmo, que o obeso já tem isso mais exacerbado, então a própria resposta do obeso inflamatória vai ser maior e pode levar a outras consequências. O obeso, a obesidade, como ela está associada a diversas doenças, muitas vezes o obeso ele apresenta junto uma pressão alta, um diabetes, colesterol alto. É bem frequente dele já ter tido complicações como, por exemplo, um infarto, um acidente vascular cerebral, que daí já vão deixá-los um fator de risco maior. E tem sim toda a questão respiratória, ventilatória do obeso, que é mais difícil mesmo. O obeso ele já tem uma dificuldade maior quando ele precisa ser intubado, que é uma frequência um pouco maior no coronavírus. Ele tem uma dificuldade maior para fazer essa troca de oxigênio, e inclusive por fatores mecânicos mesmo, pela expansão pulmonar, muitas vezes que está prejudicado. É muito frequente para melhorar a oxigenação, no caso da infecção pelo coronavírus, a gente ter que deixar o paciente pronado, que é deitado de barriga para baixo. Muitas vezes, se a barriga, né, o abdômen é muito acentuado do obeso, prejudica essa postura que facilita um pouco a expansão do pulmão e a melhor ventilação. Então, na verdade, além da resposta inflamatória, tem todos esses outros fatores também associados.
O caso é sério mesmo, né? E o doutor Filipe falava para a gente sobre os Estados Unidos, né? Que tem muitos casos lá de obesidade, que a doença já é encarada como algo bastante preocupante. Aqui no Brasil, houve uma demora, daí não só no Brasil, mas em todo o mundo, de o obeso ser colocado no grupo de fator de risco para o coronavírus. E a obesidade aqui no Brasil ainda é uma doença subestimada, associada apenas como problema de aparência, de imagem, quem sabe? Bom, claro, teve um pequeno atraso, porque, na verdade, o mundo todo foi pego de surpresa, né? Uma situação muito inusitada que a gente está vivendo, e os médicos agora estão, de fato, aprendendo a cuidar melhor e lidar melhor com essa infecção, com essa pandemia. Então, aconteceu um atraso, vamos dizer, natural de conhecimento em relação a isso. A gente já sabe que a obesidade é considerada doença há vários anos. E como a Mônica falou, esses pacientes que têm muitas vezes associado a hipertensão arterial, o diabetes, um dos tratamentos para o coronavírus é o uso do corticoide. E a gente sabe que o corticoide ajuda, mas ao mesmo tempo pode piorar, inclusive, o controle da glicose. É um fator de descontrole da glicemia. E a gente sabe que isso também é muito importante numa condição geral. Agora, sem dúvida, a gente pode dizer que a obesidade é uma pandemia também e que ela deve ser tratada e levada muito a sério. E não é falta de caráter, quer dizer, existem muitos fatores, inclusive essa parte genética, ambiental, que foi comentado, porque ninguém é gordo porque quer, né? Então tem que se levar em conta todos esses fatores causais, multifatoriais que levam à obesidade, se tratar desde a infância. A gente sabe que uma coisa preocupante que acontece é que a incidência de obesidade infantil vem aumentando muito nas últimas décadas. Então, a chance de uma criança ou de um adolescente obeso se tornar um adulto obeso é muito grande também. E essas doenças todas, que eram conhecidas como doenças de adulto, como diabetes, pressão alta e doenças cardíacas, passaram a acontecer também em crianças e adolescentes. Isso é muito preocupante. E o doutor ainda falava sobre a pessoa acima do peso ou o gordo, muitas vezes sofrer sem conseguir emagrecer e não ser gordo porque quer. Muitas vezes existem fatores psicológicos que devem atrapalhar muito esse emagrecimento. A pessoa gorda muitas vezes sofre um bullying também bastante forte, né, doutora? E falando sobre idade também, se a senhora puder complementar para a gente, a pessoa mais jovem, obesa e com Covid, forma um perfil ainda mais de risco? A idade também interfere? A idade, assim, a obesidade acaba sendo um fator de risco maior. O obeso mais jovem não necessariamente vai estar num risco maior. O que eu acho que, inclusive porque no coronavírus o idoso também vai ser só um fator de risco, né? Que o idoso também acaba tendo um risco maior. Uma coisa que eu acho que é importante, que a pandemia trouxe, complementando um pouquinho do que o Dr. Filipe falou, que por um lado o mundo olhou um pouco mais para a obesidade, porque como a gente enxergou que o obeso estava em risco, a gente vê menos no Brasil, mas em outros países, campanhas maiores para tratamento de obesidade, desde os mais jovens. E daí eu acho que é importante, a hora que o mundo viu que os jovens que estavam sendo internados, em grande maioria eram obesos, nesse ponto acho que foi importante para realmente chamar atenção e identificar a importância do tratamento da obesidade, porque até então realmente sempre foi visto como estética, o obeso sempre foi isso que vocês comentaram de sofrer bullying, preconceitos, muitas vezes por parte dos próprios médicos. Os pacientes contam muito isso em consultório, que às vezes ele chega para querer ser tratado e o médico fala, é só fechar a boca, como se fosse uma coisa fácil, né? Então, acho que se tem assim um lado que a gente poderia falar de positivo, é que isso que o coronavírus ajudou para chamar um pouco mais de atenção para o mundo mesmo, para olhar um pouco mais a obesidade como doença. Com certeza, pelo menos, né? Aproveitando um pouco mais o assunto, então, que o doutor Filipe levantou sobre a obesidade infantil e seus perigos, né? Depois de, quando ficar mais velho, a probabilidade de seguir com esse sobrepeso e a maior dificuldade em emagrecer. Quando a gente é mais velho, a gente escolhe o que vai comer. Quando a gente é criança, não é bem a gente, né? E os pais costumam nos presentear e criança quer muito sorvete, bala, essas bobagenzinhas que são muito atrativas e gostosas. Como então, doutor Filipe, orientar responsáveis, pais, a tomar cuidado, aí colocar um break, equilibrar a alimentação infantil? Esse ponto é muito importante, né? Que eu costumo brincar que
não adianta cuidar da criança, do adolescente e devolver para a mesma família, né? Então a gente tem que realmente fazer uma intervenção na dinâmica familiar. Isso é extremamente importante, porque a criança vai depender daquilo que é ofertado em casa para ela. Então isso tem que ser conversado. E uma das coisas muito comuns é você ver, às vezes na consulta, vem a mãe trazendo a filha que está gordinha, por exemplo, e você vê, olha, a mãe também está com problema de peso, e fala, mas eu falo para ela comer só uma fatia de bolo, e ela vai lá e come o bolo inteiro. Então, na verdade, essa coisa de proibição é muito difícil. É melhor não ter, né? Então, ou seja, ter à mão, ter à disposição, acaba criando a oportunidade. Então, não significa poder comer de vez em quando. Então, às vezes funciona muito mais. Você fala, olha, você está com vontade de comer um doce, tomar um sorvete? Vamos no shopping, vira um programa, você vai junto. E não só aquela proibição em casa, tendo à disposição alimentos que são extremamente calóricos e palatáveis, né? Então, é mudar a oferta de verdade. E isso vai depender muito dos pais. Então, acho que tem que ser feita uma educação, já desde a infância, nas escolas, e tem que ter uma orientação muito importante para o comportamento dos pais, não só os pais, como também avós, né, que muitas vezes tem aquela coisa de pôr na comida uma recompensa, né? Então recompensar o neto ou o filho com alimentos, principalmente com doces, alimentos muito calóricos. E talvez falte também um pouco, não sei, de instrução mesmo por parte de todos nós que não somos especialistas em identificar bem o alimento saudável ou não. Doutora, pode falar para a gente sobre embalagens que nos confundem, aqueles tais sucos artificiais que tem muito sódio ou barrinhas de cereais que na verdade não são tão leves. Os pais às vezes têm dificuldade também, acham que estão dando algo um pouco mais saudável para os filhos e nem sempre estão, né? Isso com muita frequência mesmo a gente observa. Isso tem até uma campanha muito grande da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e agora a gente conseguiu uma briga para que fosse obrigado a constar nos rótulos dos alimentos, quando eles tiverem realmente um teor grande de açúcar, um teor grande de sódio, um teor grande de gordura, para a população entender um pouco mais. Quando eles chegam no consultório, a gente consegue orientar para sempre eles terem esse hábito de ler a embalagem, ler os ingredientes, mas a população como um todo não é orientada como isso. E vem mesmo essa ideia, o suco é da fruta, então o suco é bom, mas o suco, muitas vezes, ele tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante, realmente alguns têm muito sódio, né? Então são coisas que a indústria foi criando para vender como saudável e continuar vendendo, mas que na prática a gente sabe que não é. E uma coisa que é interessante seria assim, que eu acho super importante, é começar uma educação também na escola, para ensinar desde pequeno mesmo o que é a comida saudável e já trazer isso para dentro de casa. Então, assim, uma criança que nunca cresceu tomando, vamos supor, um suco na hora do almoço, ela não vai ter necessidade de tomar um suco junto com a refeição, né? Então, se desde criancinha você educa a fazer escolhas melhores, se você já dá desde criancinha um arroz integral, ela vai aprender o gosto do integral e vai gostar dele, né? Então, não é sofrido, a pessoa encara isso como alimentação natural. Então, por isso que é muito importante mesmo, mas realmente a gente ainda está muito aquém dessa parte da educação mesmo, né? Eu acho que teria que começar assim, não só em casa, mas também nas escolas, campanhas mais fortes, assim, educacionais. Com certeza absoluta. Por isso também a importância aqui do programa, do Jovem Pan Saúde, da participação com profissionais como vocês. Aliás, deixo agradecer a doutora Mônica de Aguiar Medeiros, endocrinologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que participou hoje aqui da conversa com a gente. Tem um compromisso médico, precisa sair um pouquinho mais cedo, mas nosso muito obrigado e gratidão aqui pela participação e até uma próxima, espero que em breve, viu, doutora? Eu que agradeço, também espero voltar em breve, muito, muito bom bater esse papo com vocês, viu? Obrigada mesmo. Foi maravilhoso, nós que agradecemos de verdade. Doutor Filipe continua com a gente aqui mais um pouquinho, trazendo informações importantíssimas para quem nos acompanha. A gente falava aí sobre a dificuldade de perder peso depois um pouco mais velho. Eu acho que o senhor que aparentemente, eu acredito que tem um pouco mais de 30 anos, 35 anos. Quando a gente vai ficando mais velho, realmente não é mais difícil emagrecer? Quando a gente aprende a se alimentar um pouquinho melhor desde pequenininho, realmente é mais fácil? Por que essa dificuldade depois de mais velho para perder peso, hein? É verdade, isso é uma coisa muito comum que a gente vê na prática. E o que acontece com o passar dos anos... Bom, aliás, obrigado pelos 30 anos, que eu vou fazer 30 anos quase de profissão já. Nossa, parabéns, quem diria, imagina.
Mas o que acontece é que com o passar dos anos, o ser humano vai tendo uma queda do metabolismo. Então, normalmente, depois dos 35, 40 e poucos anos, a gente vai tendo uma diminuição da produção de uma série de hormônios diferentes, como, por exemplo, os esteroides sexuais. Então, na mulher é o estrogênio, a progesterona, a testosterona, no homem a testosterona principalmente, assim como hormônios como o GH. E esses hormônios, eles ajudam a manter a massa magra, que é a nossa massa muscular. Então, com o passar dos anos, vai acontecendo uma perda gradual dessa massa muscular, e chamada de sarcopenia, quer dizer, uma perda dessa massa muscular. A gente sabe que é no músculo que estão principalmente aquelas estruturas chamadas de mitocôndrias, se alguém for lembrar aí lá da biologia, que são as nossas torradeiras, né? Então, essas mitocôndrias são aquelas usinas de queima de caloria. Então, essa diminuição de tecido muscular e, consequentemente, das nossas mitocôndrias faz com que haja uma redução do metabolismo. Então, infelizmente, é verdade que com o passar do tempo a gente precisa comer menos e fazer mais exercício. E eu diria que a atividade física é um ponto extremamente importante, porque a gente sabe hoje também que o músculo, assim como o tecido gorduroso, é um órgão endócrino. O músculo produz uma série de mensageiros químicos fundamentais para a manutenção do metabolismo, inclusive para o controle da fome e da saciedade. Então quer dizer que a gente, os mais velhos que como eu, ficam se sentindo culpados, achando que é pura preguiça, na verdade tem toda essa explicação biológica, física e médica mesmo para essa dificuldade maior em perder peso depois de mais velho. Um pouco e a importância, né, de se educar alimentarmente, com esses cuidados todos desde cedo. Doutora, a gente já falou bastante sobre os problemas, já estamos aqui quase desanimando da obesidade. Vamos falar dos possíveis tratamentos, da cura, por exemplo, quem quiser evitar diabetes, pressão alta, problemas respiratórios, obesidade, como se cuidar para evitar dessas doenças? Bom, a gente vive numa era, Adriana, de doenças de estilo de vida. Nós somos, na verdade, o resultado das nossas escolhas. E aí é muito importante a gente falar sobre os pilares do bem-estar. E eu diria que, se a gente fosse pensar numa analogia, como se fosse um iceberg, que a gente vê para fora da água só 10% do iceberg, seria como se fosse a fotografia da pessoa, do momento, como ela aparentemente está. Mas a gente sabe que ninguém engorda de repente e dificilmente alguém fica doente de repente. Na verdade, é consequência das nossas escolhas. E essas escolhas viriam, então, escondidas abaixo da água desse nosso iceberg imaginário. Então, o primeiro andar seria a alimentação, aquilo que a gente escolhe para comer e beber. E aí, claro, os alimentos extremamente calóricos, ricos em carboidratos refinados e gorduras trans, né, gorduras ruins. E a gente procura sempre incentivar o consumo de comida de verdade, né? O segundo pilar do nosso bem-estar seria atividade física, movimento. E aí não importa tanto a intensidade, o que importa é a regularidade. A gente sabe que a OMS já prega isso, que pelo menos 150 minutos de caminhada por semana. E isso é uma coisa que qualquer um poderia fazer. Mas a gente sabe que o sedentarismo é realmente um fator que tem que ser combatido já na mais tenra idade. O terceiro pilar seria o pilar do emocional, porque, na verdade, o controle das emoções, o estresse, a gente sabe que o estresse entra na vida das pessoas, nas famílias de forma sorrateira, e acaba criando uma condição que favorece demais uma alimentação errada e maus hábitos de vida, sem contar, a gente sabe que, por exemplo, o estresse, quando ele se torna crônico, ele se torna tóxico, porque o estresse foi feito para ser agudo. E isso acaba mudando muito também o metabolismo e favorecendo o ganho de peso. Que o estresse também engorda, porque ele aumenta a produção, por exemplo, de cortisol. E o cortisol é um hormônio que, de fato, interfere no metabolismo da insulina e favorece o ganho de peso, principalmente na gordura abdominal, visceral, que é aquela que faz mal, que aumenta o risco de doença cardiovascular, diabetes e até o câncer. E o nosso último pilar é o descanso. O descanso, o sono. O sono é extremamente importante, porque dormir mal também engorda. A gente sabe que vários hormônios têm ritmo e muitos deles são produzidos à noite. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma privação de sono, ela aumenta muito a produção de um hormônio chamado grelina. Essa grelina é um hormônio que dá muita fome e inibe a produção de um hormônio chamado leptina, que é o que tira a fome. E além disso, quer dizer, o sono interrompido, a privação do sono, é uma situação de estresse
que aumenta a produção do cortisol. Então a gente já viu aí que é a situação perfeita para ganhar peso. Fora que quem não dorme bem acaba tendo uma chance maior de fazer uma visita na geladeira de madrugada. Então são todos fatores importantíssimos. Então se a gente for pensar em todos esses pilares, quer dizer, né, uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares, o controle emocional, o descanso. E se a gente for pensar num quinto pilar, eu diria que é o pilar da espiritualidade, que não tem a ver obrigatoriamente com religião ou crenças específicos, mas sim com conexão que cada um tem consigo mesmo, com a família, com os amigos. Eu diria que é o sentido e o propósito da vida, né? Talvez a melhor definição de espiritualidade seja a qualidade dos nossos relacionamentos. Que lindo, olha, muito bacana essa lista, esse detalhe da espiritualidade, ou não um detalhe, um fator importante também, bem bacana. Acho que muita gente também não sabia da importância do sono para esse aspecto do emagrecimento ou de engordar. Agora, a parte que o doutor falou sobre visita na geladeira, eu não entendi durante a madrugada, acho que muita gente também não entendeu o que ele quis dizer com isso. Brincadeiras à parte, doutor, tem muita pessoa acima do peso que pensa, mas eu já cheguei num ponto irreversível, eu já tentei fazer muita atividade física, não dá mesmo. Qual é a dica para essa pessoa? Todo obeso pode emagrecer? Como ele começa um plano de perda de peso? Porque tem gente que tenta sozinho, não é? Com remédios milagrosos, procurando na internet. Até que ponto é importante procurar um médico? Bom. É verdade. A maioria das pessoas não quer emagrecer, quer ser emagrecido por algum método milagroso, né? Uma dieta da moda, um remédio milagroso. Mas isso não existe, né? Se existisse, não teria tantos livros e tantas promessas que muitas vezes a gente sabe que nenhuma delas funciona. Então, eu acho que uma primeira dica, assim, procura um profissional, né? Médico, nutricionista, que vai te ajudar, primeiro, a identificar, para ver se tem alguma causa por trás. Muitas vezes existe algum problema hormonal que está dificultando ou favorecendo esse ganho de peso. Então, fazer o diagnóstico é fundamental. Identificar quais são os padrões, que cada um tem o seu estilo de vida e adequar uma investigação e um tratamento que seja adequado para aquele estilo de vida daquela pessoa. Todos nós somos únicos. E às vezes é importante medicação, né? Apesar que ainda hoje existe muito preconceito em relação ao remédio para emagrecer. As pessoas acham que remédio para emagrecer faz mal, ainda relacionam aqueles remédios que eram usados antigamente, as famosas bolinhas, né, que faziam muito mal. Então hoje isso evoluiu muito, existem alternativas terapêuticas medicamentosas que podem favorecer demais. A obesidade é uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão arterial, então tem que ser tratado e muitas vezes tem que ser tratado com remédios. E os remédios podem ajudar demais. Tem gente que tem que tomar remédio a vida inteira, assim como quem tem uma pressão alta, se parar de tomar o remédio, volta a subir a pressão. Diabetes, a mesma coisa. Então esse preconceito tem que ser deixado de lado, porque eu costumo dizer que é a mesma coisa que você chegar para um paciente asmático durante uma crise que não consegue respirar e falar para ele, olha, é só você respirar direito, não tem problema, não precisa tomar remédio. Então é a mesma coisa que chegar para o indivíduo obeso e falar, olha, é só você comer direito, fazer exercício, dormir bem e controlar o seu emocional que não tem problema, né? É fácil. Então a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, não teria aí 60% da população sofrendo com esse problema. Então acho que isso tem que ser encarado como doença, com toda a seriedade possível e principalmente ter o profissional que saiba, que tem experiência e que a pessoa se identifique para encontrar um caminho, porque é uma jornada e muitas vezes é um tratamento que é para a vida inteira. Doutor, para a gente encerrar, porque o tempo aqui passa voando, principalmente quando o assunto é bom, que dicas o senhor traria, orientações? A pandemia ainda não passou, estamos vivendo tempo ainda de coronavírus, voltando agora a ter alta em vários estados do Brasil da transmissão. A pessoa mais obesa pode seguir tomando ou, se ainda não tomava, passar a tomar. Quais cuidados para prevenir o contágio e também para, se for contagiado, né, se contagiar, não sofrer tantos efeitos? Acho que a dica mais importante é ter rotina. O que a gente vê, nós que somos profissionais de saúde, que as pessoas perderam rotina, né? Ou seja, não tem horário para acordar, muitas vezes trabalham online e isso acaba alterando muito os hábitos alimentares, horário de dormir, horário de acordar, deixam de fazer exercício físico.
E então, assim, é importante ter essa rotina, procurar não sair da cama e ficar de pijamão o dia inteiro, né? Se troca, se arruma. Se você tem uma reunião, tem uma conferência, tem um encontro online, é como se fosse tentar levar isso como se fosse uma vida normal, de forma que você não perca a rotina, não perca os seus hábitos, porque senão a coisa tende sempre a piorar. E cuidar da saúde mental. Essa talvez seja mais difícil de encontrar um equilíbrio, porque é claro que existe toda essa preocupação, essa incerteza, mas a gente tem que saber que pandemias outras já existiram na humanidade e é um modelo matemático e vai terminar. Então é acreditar nisso, manter uma rotina e exercício físico dá para fazer em casa. E eu brinco que se você não gosta de fazer exercício, faça sem gostar mesmo, porque não tem escolha. Tem que fazer, tem que se movimentar, porque isso também ajuda muito no aspecto emocional. Porque toda vez que a gente faz atividade física, você usa a sua respiração. E a respiração é a ponte entre o meio interno e o meio externo. Quando a gente respira, a gente ativa o nosso sistema nervoso chamado parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Isso ajuda muito a combater o estresse crônico, a adrenalina, o cortisol, todos aqueles hormônios que não são interessantes e que vão piorando a saúde, piorando o sono e favorecendo ainda mais o ganho de peso. Olha, essas orientações valem para absolutamente todo mundo. Anotei já aqui as minhas também. Que legal saber também, hein, doutor, que as ferramentas estão todas aí, as informações, é só agora conseguir colocar na prática, não é tão difícil. Como o doutor falou, às vezes começa não gostando, daqui a pouco já está gostando, pega gosto, vê os resultados positivos e o quanto vale a pena, né? Quero agradecer profundamente a participação do colega aqui já da Jovem Pan, da casa, o doutor Filippo Pedrinola, médico infectologista. Obrigada, doutor, pela sabedoria toda, por compartilhar com a gente essas dicas maravilhosas. A gente espera poder ficar que nem o senhor, né? O doutor falou que tem 30 anos só de profissão, tá mentindo pra gente, né? Com aparência de 30. Valeu, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço, Adriano. Um abraço a todos. Abraço grandão também, doutor. Nós discutimos aqui hoje os riscos da obesidade em tempos de pandemia do coronavírus, além de entendermos o que leva as pessoas a entrarem nessa condição. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Obrigado pela sua companhia e pela audiência, hein? Até a próxima. Saúde.